Gente, meu nome é Cibele Paixão e essa é a continuação da apostila de conhecimentos técnicos para o processo seletivo do IBGE. Vamos continuar aqui de onde nós paramos, na leitura comentada anterior. Só retomando aqui uma parte que ficou cortada no final do último vídeo, essa parte que fala que recomenda-se usar sempre palavras de boa educação durante a abordagem ao informante. Palavras educadas, né, gente? Os cumprimentos que nós já conhecemos. Boa tarde, boa noite, bom dia, muito obrigada, com licença e por favor. Então vamos lá, vamos continuar. Aumentar um pouquinho. É essencial evitar temas delicados, como política ou religião. Não emitir opiniões, procurar desviar-se de informações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. Importante, o recenseador deve explicar para o informante, de forma clara e segura, a importância do censo demográfico. Então vamos começar aqui essa parte que fala sobre a conduta do recenseador, sobre a identificação. Como o recenseador deve se identificar quando você chegar na residência das pessoas? Então vamos lá. É preciso vestir-se de forma adequada e discreta. Está sempre portando o crachá de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. O recenseador, assim como o agente censitário municipal e o agente censitário supervisor, deve falar também corretamente, evitando cometer erros de português e usar gírias e palavras inadequadas. Durante o trabalho de campo, os entrevistados podem fazer perguntas ao recenseador e ao supervisor sobre o objetivo da pesquisa e o porquê da visita. Dependendo das respostas, o informante pode fazer um julgamento equivocado do funcionário e do IBGE. Os funcionários do Instituto precisam cultivar uma atitude de autoconfiança, isto é, precisam estar cientes de que exatamente fazem, transmitindo segurança ao informante sobre a seriedade da operação. Então vamos lá. Importante, a abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta em que o informante faz o primeiro julgamento do recenseador. Portanto, demonstre profissionalismo e credibilidade, cumprimente o informante e identifique-se demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE. Seja objetivo, fale brevemente o que deseja e lembre-se, você está representando o IBGE. Então, nós vemos aqui, que é importante que você demonstre segurança e profissionalismo, evitando, por exemplo, gírias, muita intimidade com as pessoas. Você deve ser totalmente profissional, porque você representa a imagem do IBGE diante das pessoas que estarão sendo entrevistadas. Conduta do recenseador. Aqui vai falar um pouco sobre o sigilo estatístico. Vamos lá? A segurança das informações é também outro aspecto que deve ser demonstrado em suas atitudes, com a qual você e o IBGE têm deveres e responsabilidades. É fundamental garantir o sigilo das informações obtidas pelo Censo Demográfico 2022 e por quaisquer outras pesquisas oficiais, tanto para os informantes quanto para o próprio Instituto. O informante deve ser avisado de que essas informações só poderão ser utilizadas para fins estatísticos. Então aí, vamos ver aqui. Vamos marcar. Já está marcado em negrito, Quando eu falo assim, quando a própria apostila já marca, isso significa que realmente o assunto é muito importante. Então vamos marcar mais uma vez. As informações só poderão ser utilizadas para fins estatísticos. Marcaram aí? Então, gente, o que isso significa? Que de forma alguma, nenhuma das informações sobre a entrevista serão divulgadas individualmente, ou seja, nunca vai ser divulgado o endereço da casa das pessoas,
a renda média da casa daquela pessoa individualmente. É feito uma média estatística de acordo com aquele setor censitário. Então, por exemplo, naquela área ali, as pessoas ganham em média um salário mínimo, moram em média uma família de 5 pessoas, por exemplo. Lembrando, gente, que são informações pessoais, né? E que se o recenseador, por exemplo, ele divulgar essas informações, ele pode responder até judicialmente, né? Porque o sigilo, deixa eu fechar aqui. O sigilo, ele é garantido por lei. Então, você estará infringindo uma lei. E não só você, quanto o próprio IBGE, já que você representa o Instituto. Os cidadãos só se sentirão seguros em prestar informações à instituição se sentirem confiança no IBGE e no funcionário que realiza o censo 2022. Assim, o IBGE toma todas as precauções necessárias para garantir que dados individualizados não sejam divulgados. Importante, mais uma vez, o IBGE não divulga os dados de nenhuma pesquisa, inclusive do censo, que possam identificar os informantes como nome, telefones, etc. Foi o que nós já comentamos, né? A Lei 5.534, de 14 de novembro de 68, assegura o sigilo dessas informações. Então, o sigilo das informações é garantido por lei. A violação do sigilo por servidores, agentes de pesquisa e recenseadores do IBGE está sujeita à punição de acordo com as normas e a legislação vigente. Foi o que nós já comentamos, né, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui sobre a conduta do recenseador, vamos falar sobre informantes resistentes. O que acontece quando a pessoa se nega a prestar as informações, a responder o questionário? Em caso de resistência à prestação de informações ao IBGE, é necessário que o recenseador consiga apresentar argumentos convincentes ao informante relutante. Exemplificamos 2 argumentos importantes em seguida. Então, aqui a própria apostila, ela dá para você 2 tipos de argumentos que você pode usar quando o informante se recusa, né, a responder os questionários. Então, o primeiro argumento aí, olha: os dados do censo são uma importante fonte de estatística entregue a toda a sociedade e também para o próprio IBGE, que elabora estimativas úteis para a melhoria do país. Então, a pessoa se negou, eu não quero responder. Olha, senhor, os dados dessa entrevista são muito importantes, tanto para o seu bem, mas para o bem de toda a população do país, né? Porque ele, a partir dos seus dados, a partir das suas respostas e de outras pessoas, se formarão estatísticas que serão utilizadas, né, para investimento do setor público para a sociedade. Temos o segundo exemplo. As informações coletadas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. O sigilo delas é garantido por lei. Além disso, os dados da pesquisa são divulgados de forma agregada, ou seja, de forma vinculada a um total, para a soma dos valores de cada domicílio aos valores de outros domicílios, e não individualizada. Assim, o IBGE divulga apenas o valor total por setor censitário, nunca por domicílio. Por isso, em hipótese alguma, o sigilo dos dados individualizados será desrespeitado. Então, a pessoa resistiu aí, mas eu não vou dar minhas informações pessoais, não vou falar sobre quantas pessoas moram na minha casa, meu endereço, minha renda média. Então, você vai falar: olha, senhor, não se preocupe, o sigilo das suas informações é garantido. O Instituto nunca vai divulgar essas informações pessoais do senhor. É divulgado de forma coletiva e não individualizada. Vamos lá? Importante. Se mesmo assim a recusa persistir, o recenseador deverá comunicá-la ao supervisor para receber novas orientações. Então, você usou todos os argumentos que você podia e mesmo assim a pessoa resistiu em não passar as informações, em não responder o questionário, você vai se dirigir ao seu supervisor, comunicar a ele a recusa e aí você vai receber as orientações do seu supervisor de como você deve agir, tá bom? Vamos lá. Ainda em conduta do recenseador, vamos para procedimentos em campo.
Antes de sair para a coleta, prepare-se com antecedência os itens que você vai precisar. Separe equipamentos e materiais que serão utilizados, como o DMC, que é o dispositivo móvel de coleta, e o mapa em papel com a descrição do setor. Certifique-se de que o DMC está com a bateria carregada para que você consiga fazer o uso do equipamento durante todo o seu percurso de trabalho. Planeje a melhor forma de chegar ao seu setor censitário. Verifique os meios de transporte e o tempo de deslocamento. Durante o seu trabalho em campo, observe as seguintes orientações. Vamos lá? Não permita que pessoas não autorizadas pelo IBGE o acompanhem em seu trabalho. Então, gente, não é permitido, por exemplo, que você leve um amigo, que você leve o seu filho, que você leve qualquer outra pessoa não autorizada pelo IBGE para te acompanhar durante a coleta dos dados. Não permita que pessoas estranhas ao serviço manuseiem os equipamentos de coleta. Então, nunca permita que uma pessoa manuseie o DMC, o seu mapa, as suas apostilas, né? Então, não permita que informações contidas no dispositivo de coleta sejam vistas por terceiros. Não faça comentários sobre qualquer informação obtida durante o seu trabalho. Lembrando aí, gente, que existem leis, né? Como nós vimos anteriormente, que garantem o sigilo das informações. Então, você não deve nem deixar que terceiros vejam essas informações e nem fazer comentários sobre coisas que você sabe, como quantas pessoas moram naquela casa, qual a renda média daqueles moradores, entende? Mais uma vez, meu filho aí fazendo participação especial e vocês relevem, tá, gente? Lembrando que eu estou estudando aqui, né, deixando essa leitura gravada e eu espero que possa ajudar vocês. Mas é uma coisa bem simples, não é uma aula, eu não sou professora. Então eu estou na minha casa, vocês vão ouvir ruídos de motos passando na rua, meu filho às vezes aqui no fundo, enfim. Vamos continuar. Não revele fatos ou informações sigilosas sobre os informantes, domicílios e estabelecimentos pesquisados. Foi o que eu já comentei, né, gente? E atenção, em locais de povos e comunidades tradicionais, né, indígenas, quilombolas, ciganos, pescadores artesanais e etc., além dos cuidados rotineiros de abordagem previstos para o trabalho do IBGE para qualquer outro setor censitário, devem ser tomados outros cuidados, de acordo com a tradicionalidade dos diversos grupos. Siga as orientações específicas que serão fornecidas em momento oportuno antes de entrar nas áreas especiais. Então, gente, nesses locais de comunidades tradicionais, né, comunidades indígenas, quilombolas, ciganos, enfim, além dos cuidados normais de abordagem que nós já vimos, né, como ter uma postura discreta, ser uma pessoa séria, comprometida, ser educado, não usar gírias, demonstrar segurança, todas as coisas que nós vimos anterior, ainda são previstos outros tipos de comportamento, outros tipos de cuidado que serão tomados de acordo com a tradicionalidade de cada grupo em específico, né? Essas orientações você vai ver um pouco delas também mais na frente aqui na própria apostila e você também vai receber essas orientações no seu curso de treinamento, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para a parte 4, estrutura na parte organizacional. O Censo Demográfico 2022 constitui uma grande operação estatística, mobilizando centenas de pessoas desde a fase do planejamento até a divulgação dos resultados. Para atingir os objetivos da operação, a estrutura organizacional do Censo Demográfico definiu-se a partir das representações das unidades estaduais do IBGE. Então, essa estrutura organizacional, gente, é tipo uma pirâmide. Não vamos dizer uma pirâmide, mas
quem está lá em cima, a partir do topo, né, que são os coordenadores do censo, né, e até chegar lá embaixo no recenseador. Então vamos lá. Coordenadores lá em cima, né, nós vamos ter os servidores efetivos, que não são as pessoas que vão fazer esse processo seletivo, por exemplo, são pessoas concursadas mesmo, trabalhadores efetivos do IBGE. Então nós temos lá em cima os coordenadores, né? O local que eles trabalham são as unidades estaduais do IBGE. Abaixo dele, os coordenadores de área, que são as unidades locais, né? As agências do IBGE nas principais cidades, como nós já vimos aí. Bem, abaixo dele nós temos a estrutura de servidores contratados, que são as pessoas que vão fazer, né, o processo seletivo simplificado e vão trabalhar aí por contrato durante um período de tempo. Então vamos ver. Lá em cima, nessa estrutura, nós temos os coordenadores censitários de subárea, que são os CCS. O local de trabalho deles são os postos de coletas nos municípios sedes da subárea. Lembra que os municípios sede, eles são os principais municípios, né, do país. Bem, abaixo dele nós temos os agentes censitários municipais, que são os ACM, né? Nós já falamos bastante sobre os ACM aqui. O local de trabalho, posto de coleta. Abaixo dele temos o ACS e o local de trabalho também é o posto de coleta municipal, né? E na base da estrutura, né, que somos aí seremos a peça-chave para o trabalho do IBGE, para que o censo seja feito, nós temos os recenseadores. Qual é o local de trabalho do recenseador? Nós já vimos aí, né? O local de trabalho do recenseador é o setor censitário. E o local de lotação do recenseador são os postos de coleta, que são nos municípios. Gente, vamos marcar essa parte? Porque eu achei bem interessante que para todos os cargos nós temos um local de trabalho. Para o recenseador é um pouquinho diferente, então isso pode ser sim uma questão de prova. Como nós vamos fazer provas para recenseador, isso pode cair como questão para a gente. Então marca aí na apostila de vocês que o local de trabalho do recenseador é o setor censitário, lembra? Você vai fazer o curso de treinamento e, de acordo com as notas, cada um vai escolher o seu setor. O seu setor é demarcado no seu mapa, né? No mapa que você vai receber, e lá é o seu local de trabalho. Mas o seu local de lotação é o posto de coleta municipal. Qual equipe vai trabalhar, vai ficar naquele posto de coleta? O ACM, né, que é o agente censitário municipal, e o ACS, que é o agente censitário supervisor, o seu supervisor, né, que vai supervisionar aquela equipe de trabalho. Então, se você marcou, se você não marcou, marca agora, tá bom? Local de trabalho do recenseador, setor censitário, mas o seu local de lotação, o local onde ele vai se reportar sempre que ele tiver alguma dúvida, precisar de algum apoio, quando ele for transmitir os dados coletados, é no posto de coleta municipal. Vamos lá? A fim de que os coordenadores possam exercer os seus papéis no Censo Demográfico 2022, é necessário que eles conheçam muito bem as atribuições específicas de suas funções, as quais serão detalhadas no treinamento presencial. Vamos lá. Bem, aqui vai falar um pouco sobre o agente censitário supervisor. Quem é o agente censitário supervisor? Nós já vimos aí, né, sobre os recenseadores, qual o seu local de trabalho, como eles devem se comportar, tudo direitinho. E agora nós vamos ver sobre o agente censitário supervisor, que será o nosso superior direto, né? A pessoa que vai nos supervisionar. Então vamos lá. O agente censitário supervisor será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores.
orientando e corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, buscará garantir que o projeto Censo Demográfico 2022 se concretize com sucesso. A primeira atividade do ACS é o reconhecimento do setor, onde realizará o seu percurso completo, atualizando suas faces e seus logradouros. Concomitantemente ao reconhecimento do setor, coletará os dados da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Esta atividade ocorrerá em período anterior à coleta de dados realizada pelo recenseador. Então, antes mesmo de nós recenseadores sairmos a campo para fazer as pesquisas, o ACS, que é o nosso supervisor, ele vai fazer o reconhecimento do setor, ou seja, ele vai fazer o percurso completo do setor censitário que você vai trabalhar e ele vai atualizar as faces e os logradouros, ou seja, não é que ele vai atualizar os endereços como nós fazemos, ele não vai fazer entrevistas, ele não vai atualizar ou excluir endereços, ele vai atualizar as faces, ou seja, ele vai ver se existe ali condições de você passar, se tem algum impedimento natural para que você caminhe por aquela rota, entendeu? É isso que o agente censitário supervisor vai fazer. Ele vai fazer uma pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Ele nunca vai falar com os moradores ou transeuntes, beleza? Bem, e também lembrando que isso é feito antes da coleta de dados, antes do recenseador ir a campo para fazer as entrevistas. O ACS deverá registrar todas as informações encontradas durante o percurso que não estejam atualizadas ou em conformidade com os instrumentos de trabalho de campo, né? Que é o DMC, o mapa, enfim. O ACS exercerá ainda as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, como a renovação de contratos, avaliação dos recenseadores e etc. Estará subordinado ao ACM. Então, eu falei assim, não queria falar pirâmide, mas é porque realmente é uma pirâmide, né? Nós temos na base um grande número de recenseadores, uma equipe formada pelos recenseadores. Acima dessa equipe nós temos o ACS, que vai supervisionar uma equipe de recenseadores, e acima do ACS nós temos o ACM, que é o superior direto ao ACS, né? Então, o ACS está subordinado ao ACM, beleza? Só comentando esse parágrafo mais uma vez, ele vai exercer, além essa tarefa, né, como nós vimos no parágrafo anterior, além dessa tarefa de percorrer ali as faces do setor censitário, ele vai exercer também tarefas de supervisão da operação, né? Vai supervisionar, vai fazer tarefas administrativas, como por exemplo, você terminou um setor censitário, você vai pegar mais um setor para trabalhar, né? Ele vai ali renovar o seu contrato, ele vai fazer a sua avaliação de como você se saiu, enfim. Ele é o superior direto dos recenseadores. A função de supervisor serve de elo, né? Uma corrente, uma ligação entre aqueles que coletam as informações, que são os recenseadores, e aqueles que gerenciam o posto de coleta, que é a responsabilidade do ACM, né? Agente Censitário Municipal. Função do Agente Censitário Supervisor, ACS. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos em campo. Então, vamos marcar. Marca aí na sua apostila. A principal função do ACS é acompanhar, avaliar e orientar os recenseadores. A principal função do ACS é acompanhar, avaliar e orientar os recenseadores, beleza?
Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falhas na cobertura do setor, como, por exemplo, a omissão de pessoas e domicílios. O ACS deve se reportar ao ACM, já comentei sobre isso, sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização de suas tarefas. Então, assim como quando os recenseadores tiverem qualquer dúvida, precisarem de apoio, eles devem se reportar ao ACS, da mesma forma o ACS, quando tiver qualquer dúvida, necessidade de orientação, deve se reportar ao ACM, que é o seu supervisor. Para que os ACS cumpram com qualidade suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes. Marca também, tá, gente? Vamos lá, continuando aqui. Eu achei que tinha pausado o vídeo. Então vamos lá. Voltando aqui o raciocínio. Para que os ACS cumpram com qualidade as suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes. Então você vai marcar as duas grandes frentes para que o ACS cumpra as suas funções com qualidade. Essas duas são o treinamento e a contratação dos recenseadores. Então, olha que interessante. Quando você passa no processo seletivo, você vai fazer um treinamento. Quem vai te treinar? Quem vai fazer o seu treinamento? Vai ser o seu ACS, o seu supervisor. Ele vai começar a trabalhar com você desde o treinamento até o final do seu contrato. Então, primeira principal função é o treinamento e contratação dos recenseadores. E a segunda principal função é o apoio, ao recenseador e a supervisão do seu trabalho de coleta. Olha que interessante. Parece simples, mas é importante marcar para que você dê uma atenção especial para esse tópico que pode sim se tornar questão de prova. Vamos lá? Bem, gente, aqui vai começar sobre o agente censitário municipal. Eu vou optar por terminar esse vídeo por aqui. É a primeira vez que eu consigo terminar o vídeo falando, porque na maioria das vezes eu encerro a gravação da tela sem querer, como vocês já perceberam nas leituras anteriores. Mas como é um tópico que vai começar sobre um novo assunto, nós encerramos por aqui. E na próxima leitura, no próximo vídeo, nós começamos a partir de onde nós paramos aí, que é sobre o agente censitário municipal, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando. Se você puder deixar seu like, fazer algum comentário, eu vou ficar muito feliz em saber que eu estou ajudando alguém. Como eu acho, não sei se já falei em algum dos vídeos anteriores, mas eu sinto como se vocês, estivessem sentados comigo na mesa da minha sala, estudando comigo o assunto, porque é assim mesmo que eu estudo, Então, eu espero ter ajudado vocês. Deixe a sua curtida, o seu like, deixe o seu comentário. E no próximo vídeo nós voltamos a partir desse tópico, falando sobre o agente censitário municipal.